Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje, vamos falar de sexo, parte 1, porque esse assunto aí é quase que infinito. Brincadeira, tô exagerando. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e vamos lá, sem enrolação. Pessoal, hoje o vídeo, esse primeiro vídeo, vamos falar de sexo parte 1, eu vou começar falando da tensão sexual. Porque, veja bem, quando eu tô atendendo meus pacientes, eu percebo muito assim que os homens, ai, como é que eu chego na mulher? Como é que eu abordo? Como é que eu tenho um bom desempenho, na hora de estar ali flertando, lidando com a mulher? Gente, é um conjunto de comportamentos, que a pessoa ela vai treinando isso, ela vai desenvolvendo essa habilidade, e isso é muito pessoal, isso é muito assim, é muito íntimo, Eu consigo dar uma orientação aqui, outra ali, porque é meio óbvio que algumas coisas vão funcionar legais, Por exemplo, a questão do olhar, você tá olhando no olho da pessoa, porque isso demonstra uma autoconfiança. A mulher também, tá? A mulher, quando ela tá flertando com o homem, ela tem que saber direcionar aquele olhar de uma forma que ele perceba que ele tá olhando pra ela. Quando ele vai olhar pra ela de volta, ela pode até desviar o olhar. Mas ela tá sempre ali, ó, investindo em tá olhando pra ele de novo. Quando ele olhar... Porque tem homem que é meio distraído mesmo, tá? Tem homem que a mulher tá olhando e ele não percebe. Ele realmente não percebe. Ela não pode desviar imediatamente quando ele olha. Mas os homens... Como os homens são mais de tomar iniciativa, e espera-se que tome-se iniciativa mesmo, porque as mulheres também reclamam muito nas sessões de terapia que os homens não estão mais tomando iniciativa. E aí esse tema é polêmico, porque provavelmente essas mulheres estão escolhendo homens que são muito destacados, Então os homens muito destacados na situação que a gente vive hoje, nessa fase, vou falar assim, porque é um vídeo que pode ficar, no YouTube para sempre, sei lá. Então a gente tem que falar da época que a gente tá, Nós estamos em 2023. Nessa fase que a gente tá vivendo, os homens, os muito destacados, eles estão conseguindo ficar numa atração mais passiva, mais parado, e as mulheres que vão até ele, Isso está acontecendo muito. Então as mulheres estão tomando muita iniciativa, as mulheres estão com uma energia masculina alta. Então, provavelmente essas mulheres que reclamam que os homens não chegam são esses caras que já estão mais acostumados a não ter muito trabalho, porque eles têm muita abundância, Mas voltando para a tensão sexual, a princípio é a questão do olhar. E quando tiver a oportunidade de estar próximo da pessoa, o toque. A mulher pode tocar, falando com o homem, ela toca no braço dele, na mão, nessas partes aqui assim, cotovelo, braço aqui, que é uma região mais neutra, Botar a mão ali não chega a ser uma coisa abusiva, Porque homens também não são obrigados a querer que a mulher bote a mão nele, Por isso que a gente fala pra botar no braço, porque ela é uma região que até se o homem botar a mão conversando, botar a mão assim no braço dela, ele também não tá sendo abusivo. Mas o toque é uma coisa que já é um sinal a mais de que a mulher tá interessada nele, e o homem também, tá? Mas o homem com a mulher hoje, ele tá muito preocupado se ele vai ser mal interpretado, se essa mulher pode achar que ele tá sendo, que é assédio, que é não sei o quê. Então eu sugiro que os homens esperem a mulher dar sinal de escolha. Por quê? Porque realmente, se o cara for fazer isso com qualquer mulher que ela não deu nem sinal de escolha, isso não é interessante, Meus pacientes falam assim, mas eu quero chegar em mulher em qualquer lugar. Tá, mas em qualquer lugar, sem ser um lugar que tá rolando esse clima pra azaração, pra flerte, ele tem que se aproximar como se aproximaria de qualquer mulher que também não tem interesse, pedindo uma informação, trocando uma ideia, sendo muito gentil, muito educado, falando, eu poderia, você sabe me informar se aqui nessa livraria tem não sei o que, ou se aqui nesse shopping tem não sei o que. Ele tem que se aproximar com uma coisa bem fora do que seria uma coisa de flerte, Porque dependendo de como ela olhar para ele, dependendo de como ela receba esse homem, ela já tá dando sinal de escolha, entendeu? Porque a mulher, quando ela não quer mesmo, quando ela realmente não tá interessada, num primeiro contato ali, se ela responder de uma forma muito seca, se ela se afastar, se ela
o olhar dela, a expressão facial dela já vai dizer tudo, se ela tá receptiva ou não. Então os homens, eles têm que ter um pouquinho mais de cuidado sim, mas é total possível ele abordar uma mulher em qualquer ambiente e ele perceber que se ele pede uma informação, ela já fala mais sorrindo, mais solícita, mexendo no cabelo, se ela se empenha, né, em dar a informação, falando mais, né, desenvolvendo mais a questão da fala, ou se ela não sabe a informação, se ela demonstra que ela, poxa, mas eu não sei, mas vamos ver aqui, ai, pô, não sei, se ela se envolve ali em ter uma troca. A mulher, em relação ao homem, o ideal seria ela fazer o sinal de escolha botando a mão, sorrindo, de preferência sorrindo e numa vibe assim de quem tá curtindo, de quem tá solta, de quem tá relaxada, né? E não estando muito em grupinho de mulheres, porque isso atrapalha o homem de se aproximar. E se ela puder dar se ela tiver com as amigas, ela puder dar uma destacada um pouco assim, uma distância um pouco das amigas e ficar um pouquinho mais afastada do grupão, né? Que normalmente a mulher sai às vezes em grupo, né? E ela poder dançar um pouquinho mais sozinha, um pouquinho mais perto dele, né? Saindo um pouco da rodinha de amigas, isso também é muito bom, né? Dançar de preferência a mulher tem que estar com um comportamento mais feminino, né? Se ela puder estar vestida de forma feminina também, né? Dependendo do ambiente, isso também o homem é muito visual, né? Agora os homens, a postura seria uma coisa mais de uma postura mais dominante, né? Então o homem, isso pra gente falar de sexo, ok? Tô dando essa volta toda porque eu tô aproveitando o assunto para falar de como é que você gera tensão sexual na mulher. Uma coisa que as mulheres jamais gostariam que os homens soubessem, mas eu tenho que falar, né? É que as mulheres costumam gostar de homens que já têm uma pré-seleção. Então, por exemplo, esse homem, ele tá no ambiente e ela percebe que dependendo do ambiente, né, tem como a mulher perceber que ele é pré-selecionado por outras mulheres e outras mulheres de padrão legal, entendeu? Não é uma mulher inferior a ela, mas uma mulher de preferência no nível dela, ou melhor assim, fisicamente falando. Então, quando uma mulher demonstra interesse por aquele homem e a outra percebe, automaticamente ele é pré-selecionado para a outra. Isso também acontece com os homens, tá? Se uma mulher tá ali, meio que dançando, né, com o vestidinho dela, um copinho dela na mão, sorrindo, não sei o quê, e de repente o homem percebe que outros homens estão de olho nela, ela também se torna uma mulher mais pré-selecionada. Então a tensão sexual, ela começa aí, gente, para quem tá nessa fase de solteirice e tal. A questão sexual, ela tá muito mais ligada a se isso deu match, né? Se tanto a mulher quanto o homem, eles criaram essa tensão sexual. Pra gente poder continuar falando desse assunto, seria uma parte 2, né? Se o beijo deu liga, o perfume, se o cheiro da pessoa, porque a gente tá falando de uma situação onde o homem não tá com a mulher ainda, estão tentando criar uma primeira aproximação. Mas na hora que tem essa aproximação, né, aquela conversa mais de pertinho, no pé do ouvido, aquela coisa ali, né, de mais próxima, o cheiro, gente, isso é muito importante. Todo tipo de cheiro, perfume, hálito, tudo, né, se a pessoa fuma, né, essas coisas, tudo isso também é questão do feromônio, né. As pessoas brincam assim, o sexo, a tensão sexual é uma coisa de pele. Não, gente, a tensão sexual é uma coisa de cheiro mesmo. Só que tá vem tudo da época das cavernas, né? Psicologia evolutiva. Só que hoje a gente já mascara muito nossos cheiros. Mas o cheiro tem que bater. E isso é uma coisa inconsciente, porque é uma coisa tão do nosso lado bicho que a gente não vai saber. A gente só vai perceber que a gente gostou, né? De estar com aquela pessoa, de estar perto daquela pessoa. E aí pode-se também dizer que é a energia, que é que deu ali uma liga, né? O astral e tudo. Mas se o cheiro não bater, gente, ó, é a questão do feromônio mesmo, né?
Mas assim, aí depois, num outro momento, né, o ideal é que essas pessoas que agora já ficaram, já beijaram, já sentiram o cheiro, já tá nessa fase, né, a mulher, para ela ter tensão sexual alta, ela precisa sentir segurança. Mulher, para ter tensão sexual alta, ela precisa sentir que aquele homem passa uma segurança. Esse homem, se ele for o mais gentil que ele for, o mais protetor que ele for, mais relaxado ela fica. Que ele tá com um comportamento que não é aquele homem desesperado para tentar sexo, é aquele homem que ele tá de boa. Ela que às vezes vai perceber que ele não tá forçando nada e ela vai ficar testando ele nisso, né? Que é o dispositivo anti-danadinha, vou falar assim, para não falar a palavra feia. Mas ela vai testar se ele é um desesperado para forçar uma barra ou não. Ela pode até se colocar em situações para ver se ele vai forçar. Porque a mulher inconscientemente ela quer um homem que não seja esse homem que força, né? E a mulher, quanto mais relaxada, mais alta fica a libido dela. E pro homem, a tensão sexual é muito mais rápida, porque ele é visual. Mas se a mulher demonstrar libido alta, aí ele chega num pico muito bom de tensão sexual. Então, assim, o ideal é ele ter comportamentos que demonstrem autoconfiança, segurança para ela segura, ela fica relaxada, ela relaxada, a libido dela sobe, a libido dela subiu, a dele sobe também. Olha que lindo, né? Então, no vídeo parte 2, né, eu não sei se vai ser o próximo vídeo, né, porque eu acho que eu vou fazer isso de forma espaçada. Eu vou falar já da hora H, né, que já seria a próxima fase, né, a partir desses primeiros contatos onde deu tudo certo. O vídeo, vamos falar de sexo parte 2, vai ser uma coisa mais lá da preliminares, nananã, né, aí até a gente evoluindo, até chegar no vídeo do como é que é o sexo no casamento e como é que seria uma rotina no casamento que poderia atrapalhar no sexo, ok? Quem tiver alguma dúvida e quiser complementar e der sugestões de vídeos, bota aqui nos comentários. Por favor, me sigam aqui para crescer o canal, né? Me sigam aqui, se inscrevam no canal e deem um like ou deem um dislike, mas dê alguma coisa. Beijo para vocês.